Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, verso 33. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. Aquele assunto não tão agradável, pois o apóstolo Paulo está exortando de maneira zelosa, mas também de modo muito duro, a igreja em Corinto, pois ele chegou a chamá-los de carnais. É lógico que havia um motivo que hoje é comum. Se nós olharmos, conforme já ventilamos em vídeo anterior, ele estava, na realidade, vendo ali duas coisas que estavam se iniciando no cenário igreja, no cenário cristão. O espírito denominacional que estava em destaque, nomes de apóstolos, nomes de pregadores, pois ele começa dizendo: olha, eu estou informado que entre vocês há contendas, pois uns dizem: eu sou de Paulo, outros: eu sou de Apolo, e outros: eu sou de Pedro, e ainda outros: eu sou de Cristo. Aí ele faz aquelas perguntas: porventura está Cristo dividido? Fui eu crucificado por vós? Alguém foi batizado em meu nome? Aí ele chega no auge, quando ele diz: eu dou graças a Deus, porque não batizei ninguém, nenhum de vós. Veja, eles tinham chegado a uma baixeza espiritual que Paulo se sentiria humilhado em ter batizado gente, cristãos daquela estirpe. É claro que depois ele, como que amenizando, ele disse: eu não fui chamado para batizar, mas para pregar o evangelho. Bem, ele deu, após a exortação, ele mostrou a sua postura de missionário. Só que lá no capítulo 3, a gente percebe que ele fez uma filtragem naquele problema, naquela situação. Já não eram mais, ele já não falou mais de Paulo, Apolo, Pedro, Jesus. Mas agora houve uma ação seletiva. Quando ele os tratou de carnais, ele já citou apenas o nome dele: Paulo e Apolo. É claro que o grupo maior ali deveria ser destes dois, dele e de Apolo, pois ele tinha a sua biografia missionária muito grande. Ele era uma personagem especial. E Apolo, já aprendemos que ele era um exímio pregador.
ele conhecia as Escrituras, ele era fervoroso de espírito, ele era eloquente, era aquele tipo de pregador, aquele tipo de líder que todos gostavam de ouvir. E então, ele cita agora só os dois, mas nem por ser eles destas qualidades, ele deu razão para que eles continuassem naquele apaixonamento, naquele espírito, aliás, de fanáticos, de apaixonados pelo nome dele, Paulo, ou de Apolo. Aí então ele faz as perguntas: quem é Paulo? Quem é Apolo? São homens, dizendo numa linguagem popular. Pare com isso, gente. Nós somos homens. Nós somos sujeitos às mesmas fraquezas que vocês. Vocês estão agindo como homens comuns. Pare com isso. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Aí vem a explicativa. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Aleluia. Olha a lição. Colocando em evidência Deus. Deus sempre em destaque. Deus deve ser a nossa base. Continuando aqui, vejamos que ele foi afunilando, porque ele vai chegar naquele ponto em que ele vai mostrar: Cristo é o fundamento, de modo que nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. Aleluia! Que conclusão magnífica! Nem o que planta, nem eu, nem o Apolo, mas Deus que dá o crescimento. Concluindo, você entregou a vida a Jesus. É claro que alguém foi usado, seja um pastor, seja um presbítero, seja uma pessoa simples. Você começou uma nova vida, você começou servindo a Deus. Não coloque o seu olhar no líder, no pregador, no pastor, naquele que te ensinou. Agradeça a Deus por aqueles que cruzaram o teu caminho espiritual, que ainda faz parte do seu crescimento espiritual. Mas jamais fique idolatrando homens. Agradeça sim a Deus, honre a Deus, se submeta sempre a Deus, que Ele está te dando o crescimento necessário, desde que você se submeta a Ele. Então, longe de nós este fanatismo. Aquele sim, aquele é um homem de Deus, aquele é um profeta de Deus. Vamos tirar isto de nosso vocabulário, mas vamos dizer sempre: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo e este crucificado, aquele que foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia e assentou-se à direita da majestade nas alturas. Aquele que foi colocado acima de todo principado, de toda potestade, de todo nome que possa nomear neste século ou no vindouro. Os nossos olhares, o nosso coração deve estar no Senhor. Aleluia! Amanhã tem mais.
Amém.